Hoje eu quero falar com vocês a respeito de alguns ensinamentos espirituais que a paixão de Cristo pode trazer para a nossa vida. Fique comigo até o final desse vídeo para que a gente possa meditar junto aí e tirar o maior proveito possível das celebrações que a igreja vai celebrar ao longo dessa semana. Bom, primeiro ensinamento espiritual: em meio ao sofrimento, não buscar fazer a nossa vontade, mas buscar fazer a vontade de Deus. É o que Jesus nos ensina. Na véspera de sua paixão, Jesus suou sangue. Suou sangue por quê? Porque estava extremamente angustiado. Na véspera ali de sua paixão, Jesus sentiu medo. Muitos teólogos ensinam que naquela noite, na véspera da paixão de Jesus, travou uma batalha entre a vontade humana de Jesus e o chamado divino. E Jesus sentiu muita angústia. Tanto é que Jesus reza, pede a Deus que livrasse ele daquele cálice, ou seja, que ele não passasse pela morte, que ele não passasse pela crucificação. Mas Jesus aqui nos ensina uma coisa valiosíssima, que é, no final ali Jesus diz: mas que seja feita a vossa vontade. Aqui está, abandonar-se nas mãos do Pai. Você está passando por tribulação, você está passando por sofrimento, e muitas vezes a gente não sabe qual o caminho Jesus nos indica, é nos entregarmos a Deus. Faça-se, Senhor, na minha vida a sua vontade. Às vezes a gente quer buscar tanta coisa, quer resolver as coisas do dia para a noite. Não. Se abandone em Deus, confie em Deus Pai. Nós temos um Deus que é Pai, que é amor e que vai sempre nos conduzir no melhor caminho. Às vezes nesse caminho nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por tribulação, mas a vontade de Deus é sempre o melhor para cada um de nós. Às vezes a gente tem rezado de forma muito egoísta. Muitas das nossas orações querem dizer para Deus o que Ele deve dar para nós. A Jesus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente pede muita coisa. E a gente pode pedir, mas a nossa oração deve sempre terminar: mas que seja feita a vossa vontade e não a minha. Esse é o primeiro ponto aqui que a paixão de Cristo nos ensina. Esse é o primeiro ensinamento da paixão de Cristo. No momento da dor, no momento do sofrimento, nós devemos buscar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade tua para mim, Pai? Essa é a pergunta que nós devemos fazer em meio à tribulação, em meio ao sofrimento. Não é fácil, mas agora, se nós temos a certeza de que nós estamos seguindo a vontade de Deus, nós podemos ter a esperança, nós podemos ter a confiança que no final desse caminho, no final disso tudo, vai acontecer a ressurreição. Outro ensinamento que a gente traz aqui: após a cruz vem a ressurreição. O sofrimento não é o fim. A cruz não é o fim. Jesus rezou ao Pai, passou pela cruz e depois foi atendido, porque ele não experimentou, não ficou na morte. Ele passou pela morte e venceu a morte. Depois da cruz que você está passando, depois da tribulação, do sofrimento que você está passando, se você permanece fiel, buscando cumprir a vontade de Deus na sua vida, depois disso virá a ressurreição. É como eu brinco aqui, né? Andando de bicicleta eu aprendi isso. Depois de toda subida, vem a descida. Então você rala para subir, você sofre para subir, depois você descansa na descida. Não existe um caminho que é só baixado, que você não precisa se esforçar. Não. Todo caminho tem subida e tem descida. Toda a nossa vida será marcada por fases de provação, de dificuldade. Nesses momentos a gente deve viver a cruz para depois alcançar a ressurreição. A cruz não é o fim, mas se nós permanecemos confiantes a Deus, nós chegamos à ressurreição. Outro ensinamento importante aqui para nós: nós devemos ter vida de oração, para que no meio da tribulação nós tenhamos para onde correr. Uma coisa que fica marcada na vida de Jesus e que a gente sempre vê nos evangelhos é que Jesus se retirava para rezar. Jesus, sendo filho de Deus Pai, gozava da visão face a face de Deus. Jesus, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, enquanto ele estava nesse corpo humano, ele se retirava para rezar. Então imagina nós devemos rezar, nós precisamos rezar, porque senão na hora que vem a tribulação, na hora que vem a dificuldade, para onde que a gente corre? A gente não sabe. Jesus, na hora da sua tribulação, o que ele foi fazer? O que ele sempre fazia. Ele sempre se retirava à noite para rezar. Nas madrugadas, muitas vezes, Jesus ia para os montes, né, ficar ali distante, sozinho, para rezar. E é isso que ele fez no seu momento de angústia, foi rezar. Nós devemos construir na nossa vida uma vida de oração, um dia a dia, hábitos de oração.
para que quando a tribulação, as provações da vida nos assolar, a gente tenha para onde correr. É ruim, às vezes eu, por exemplo, teve uma fase da minha vida que eu chutei Deus, eu deixei Deus de lado e fui viver como se Deus não existisse. Mas a hora que a coisa apertou, eu tive que voltar. E o tanto que é difícil. É mais difícil você voltar a caminhar com Deus do que você começar a caminhar com Deus. Às vezes você começa a caminhar, começa uma caminhada, não vai. Mas agora você que já começou uma caminhada, voltar é muito difícil. Então persevere, tenha vida de oração, tenha uma rotina de oração, para que na hora que a correr apertar, você saiba para onde correr. Outro ensinamento. Não devemos esperar elogios humanos, nós não devemos esperar elogios, recompensas humanas. Isso não existe. Toda vez que eu vou meditar e vejo Jesus crucificado, Jesus coroado de espinho, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha porque, às vezes, por mais que a gente se esforça para não ter isso, às vezes a gente espera elogio das pessoas, reconhecimento das pessoas. Às vezes você faz pregação, você faz isso, faz um trabalho na igreja, e por mais que você se esforça, você fica querendo elogio, fica querendo ser reconhecido, fica querendo um cargo na igreja. Eu já vi gente se decepcionar e deixar a igreja porque não tinha um cargo, porque não recebia uma chance de pregar. E isso acontece muito. Mas agora, a nossa glória, a nossa recompensa não pode estar nas coisas desse mundo. Olha Jesus, Jesus foi coroado de espinho. Quem somos nós para querer alguma coisa nessa terra, para querer alguma coisa nessa vida? Tem gente que fica sonhando, eu sonho em pregar para uma multidão de gente, ser aplaudido. Esse sonho não é de Deus. Você precisa sonhar o que Deus quer para você. Agora você ser aplaudido, você ser reconhecido por todo mundo, aonde passar os outros te reconhecer pela fé que você tem. Cuidado, viu? Cuidado, porque a vaidade tá só de espreita ali, esperando para te pegar. Cuidado com a vaidade. Cuidado com essa necessidade de querer receber elogio das outras pessoas pelas práticas que você faz. Jesus, o nosso Deus, nós somos cristãos, nós seguimos Jesus. Nosso Deus morreu crucificado, morreu coroado de espinho. Então, gente, não esperamos recompensas humanas. A nossa recompensa está em Deus, está em um dia estarmos com Ele na vida eterna. É aí que está a recompensa. Se você ficar esperando recompensa nesse mundo, você está lascado. Você não vai conseguir. E o pior, se você conseguir, sabe o que pode acontecer? Essas recompensas, esses elogios que você recebe aqui, pode te afastar de Deus, pode te ajudar a ser mais vaidoso, a ser mais orgulhoso, a se tornar uma pessoa pior. Então, se você é pregador, se você tem uma missão na igreja, vá em frente, continua, não desista. Mas cuidado para não esperar as recompensas neste mundo. Nós temos que estar preparados para perseguição, para calúnia, para crítica, sabe? Nós precisamos estar preparados para esse tipo de coisa. Essa é a recompensa do cristão. Nós não somos desse mundo. O nosso lugar é lá com Deus. Nós passamos por esse mundo agradando todo mundo, recebendo elogio e perder a salvação, do que adiantou o nosso esforço para seguir a Deus? Então é melhor largar a mão disso. Então cuidado. A sua recompensa está no céu, não está nessa terra. Esse é mais um ensinamento que Jesus Cristo nos dá pela sua paixão. Jesus Cristo foi crucificado, mas a sua glória veio depois. Na ressurreição, nós passaremos pelas dificuldades, pelas coisas, perseguições nessa vida, porque a nossa glória, a nossa esperança de glória, a nossa esperança de alegria deve estar no céu, na vida eterna. Lá sim, se nós formos fiéis a Deus, lá nós receberemos a recompensa. Não espere a recompensa nesse mundo. Cuidado. Outro ensinamento, já para a gente ir encerrando aqui, em meio às injustiças desse mundo, silencia. Às vezes nós somos injustiçados. Às vezes, numa briga, uma discussão, a gente é injustiçado. E o que a gente faz? A gente quer revidar, a gente quer pagar na mesma moeda, a gente quer dar o troco. E isso não é o que Cristo nos ensina. Cristo foi bofetado, Cristo sofreu açoite terrível e permaneceu em silêncio. Esse eu penso que é o maior de todos os desafios de um cristão. O maior dos desafios é esse. É você silenciar quando alguém comete alguma injustiça contra você. Os santos, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz,
eles vão nos ensinar o seguinte: se alguém te acusa de uma coisa, e aquilo não for fazer mal para outras pessoas, tudo bem, assim, for causar dano para outras pessoas, silencia. Sofre a perda daquilo, sofre a injustiça, não, deixa. Se você está numa briga, está numa discussão, e alguém vai e te ofende, perdoa, releva, não queira ganhar a discussão, não queira ser o senhor da razão, mas silencia. Nós devemos olhar para Jesus. Jesus não gritou, Jesus não berrou, nada. Ficava em silêncio. Às vezes, diante até de perguntas que faziam a ele, ele permanecia em silêncio. E nós devemos olhar para Jesus. Esse, para mim, é o ensinamento mais importante. E com esse ensinamento eu encerro essa reflexão. Nós devemos olhar para Jesus e, a exemplo dele, aprender a ser mais silencioso na vida. Aprender a silenciar mais. No meio da discussão, silencie. Ah, mas eu tô com a razão, você não sabe o que aconteceu. Silencie. Deus é o Senhor do tempo. Um dia, se você está com razão, um dia vai aparecer. Essa é a escola que os santos nos ensinam. São Geraldo Magela sofreu uma acusação, uma vez inventaram contra ele, de que ele tinha engravidado uma moça. Ele foi suspenso do seminário, viveu ali retirado dos seus irmãos, que ele era irmão, ele era frei e tal, viveu retirado ali e tal. Depois de um tempo, a mulher que acusou ele de ter abusado dela e tal, foi atrás do superior dele e falou: ele não fez nada contra mim, eu que inventei essa história tudo, que tinha raiva dele. Aí o superior chegou e falou assim: irmão Geraldo, por que você não me falou o que estava acontecendo? Ele falou assim: Deus sabia de tudo e não ia adiantar nada eu te falar. Esse é o ensinamento que os santos nos dizem. E isso para mim é assim um dos maiores estágios da nossa fé. Eu vou sentir assim que eu consegui algum resultado na minha vida com Deus o dia que eu conseguir, diante da injustiça, silenciar. Diante de uma acusação, silenciar. Diante de uma briga, silenciar. Silenciar e levar o coração para Deus. Quem está tranquilo com Deus não teme nada. O juízo dos homens, isso tudo vai passar. As glórias dos homens, isso tudo vai passar. Se você for o senhor da razão, ganhar todas as suas discussões, não vai adiantar de nada. Você vai se tornar um chato, um orgulhoso, e não vai ser agradável ao coração de Deus. Agradável ao coração de Deus é aquele que, como Jesus, suporta a injustiça e se entrega confiante nas mãos de Deus. Então esse é um pouco das meditações que eu queria fazer aqui com vocês hoje. Peçamos a Deus um coração capaz de amar Jesus e fazer dele nosso mestre, nosso Senhor, para que a gente siga os passos dele. Siga os passos dele no meio da tribulação, fazendo a vontade de Deus. Siga os passos dele confiando que após a cruz vem a ressurreição. Siga os passos dele silenciando quando nós somos acusados, vivendo mais em silêncio. Assim, nós vamos aprendendo com Jesus. Que Jesus possa nessa Semana Santa te abençoar, te dar forças para que você viva uma conversão que tem como meta o céu e não as coisas desse mundo. Isso tudo vai passar, como passou para Jesus. Jesus passou pela morte e ressuscitou. Nós um dia iremos morrer, mas se nós estivermos em Deus, nós iremos com Cristo ressuscitar. Que Deus abençoe você. Se você está aqui até agora, gostou do vídeo, se inscreva, curta, compartilhe, assim você nos ajuda a evangelizar. Deus abençoe, um abraço.